Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de História. E hoje nós vamos conversar sobre o feudalismo. No vídeo anterior, nós conversamos sobre as origens que produziram o feudalismo, sobre todo aquele contexto. Hoje nós vamos entrar no assunto do feudalismo propriamente dito. Então, por isso, se você não assistiu ao vídeo anterior, vou colocar ele aqui, por favor, assista, para que a aula de hoje faça mais sentido. Para começar, vamos pensar no conceito de feudalismo? Afinal, o que é feudalismo? O feudalismo era uma forma de organização da sociedade, da política e da economia que se deu durante a chamada Idade Média. E esse feudalismo, essa forma de organização, tinha influência dos romanos e dos germânicos. Quero que vocês prestem muita atenção agora no tipo de influência que vem de um lado e do outro. Pois bem, dos romanos, o feudalismo herdou a prática do colonato, que era aquela forma de trabalho onde o indivíduo ele alugava um pedaço de terra e pagava o aluguel desta terra em produtos, com tudo aquilo que ele produzia. Dos germanos, o feudalismo herdou uma prática conhecida como comitatus, que eu ainda não falei para vocês. O comitatus era um grupo de guerreiros que era unido ao seu chefe através da dependência e da fidelidade. Essa relação de dependência e de fidelidade era muito importante. Então a gente tem colonato, comitatus e um terceiro elemento, que junta tudo isso. Esse terceiro elemento foi o cristianismo, a religião que era completamente forte, completamente absoluta durante a Idade Média. A gente precisa relembrar algo que eu falei no vídeo anterior, que era um costume do Carlos Magno de doar terras aos seus nobres, aos nobres que o tinham servido em algum momento da vida. Então, alguns nobres, com o falecimento do Carlos Magno, eles vão continuar doando esses pedaços de terra. A partir de agora, nós vamos chamar esses pedaços de terra de feudos. Lembrando que feudo podia se referir tanto a um pedaço de terra que era doado, quanto o direito de cobrar impostos em um determinado lugar. Então não esqueçam o conceito de feudo. Pode ser um pedaço de terra, mas pode ser também o direito de cobrar impostos. A gente precisa prestar atenção também no ritual que ocorria quando um nobre doava um feudo a outro nobre. Primeiro, o nome que se dá à pessoa que está doando o feudo é sucerano. Quem recebe o feudo é um vassalo. Então, quando acontece essa doação de feudo, para sempre vai se estabelecer uma relação muito forte de dependência e fidelidade entre esses dois nobres. Sucerano e vassalo, a partir deste ritual, eles tinham direitos, eles tinham, na verdade, deveres, obrigações uns com os outros. O que um sucerano devia ao seu vassalo? Em primeiro lugar, ele devia ajuda militar, apoio militar. E se o seu vassalo se envolvesse numa questão que fosse para a justiça, o sucerano ele era obrigado a depor em favor do outro, Aliás, afinal, eles tinham uma relação de fidelidade. E o vassalo, o que o vassalo devia ao seu sucerano? A mesma coisa, ajuda militar, depor a favor no tribunal e mais duas coisinhas, que era ajudar financeiramente no casamento da filha do sucerano e também ajudar com ajuda financeira para armar o filho do seu sucerano. Com o passar do tempo, cada senhor feudal, cada proprietário de feudo, ele ia ganhando poder absoluto ali naquela localidade. Então, com esse poder absoluto, ele podia julgar as pessoas, ele podia aplicar penas, ele podia cunhar moedas. Agora, vamos pensar nas características principais desse feudo, que eu também posso chamar de senhorio. Se a gente está fazendo uma prova, seja na nossa escola,
seja uma prova do cursinho, uma prova para entrar no colégio federal, e é perguntado quais eram as características principais do feudalismo. Você terá que apontar pelo menos 4. O feudalismo é caracterizado por uma relação muito forte, uma relação profunda de dependência e fidelidade. As pessoas se baseiam nisso para viver ali no feudo. A segunda característica é que o poder político ele é descentralizado. Ao invés de eu ter o poder central que comanda tudo, eu tenho poder descentralizado. Cada senhor feudal é uma espécie de rei, de supremo soberano na sua localidade. A terceira característica é a predominância do cristianismo. E a quarta é que cada feudo tem a sua produção voltada para a subsistência. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que é produzido não é produzido para fora, não é produzido para o comércio. É produzido somente a quantidade adequada à necessidade das pessoas que vivem ali no aquele feudo, né? As únicas coisas que vêm de fora, que vêm de outros lugares, são o sal, o ferro e as armas para defender o feudo, tá? Vamos pensar também na sociedade feudal? Sempre que eu falo em sociedade, eu digo a vocês para pensarem na nossa pirâmide. Essa pirâmide social da sociedade feudal, ela é formada pelo clero, pelos nobres, pela nobreza e pelos trabalhadores. Preste atenção que nessa sociedade, cada grupo tem uma funcionalidade, cada grupo tem um dever. O clero, que são os religiosos, sua única função na sociedade é orar por todos. A nobreza tem a função de guerrear, de defender o feudo. E os trabalhadores, como o nome já está indicando, eles precisam trabalhar. Afinal, alguém precisa sustentar essa gente toda. Preste atenção que os trabalhadores nós dividimos em 3 tipos. Nós temos, em primeiro lugar, os servos. Os servos, eles são presos à terra. Se eles quiserem se mudar de um feudo para o outro, eles não podem porque eles são presos à gleba, à terra. Tem também os vilões. Os vilões não são os malvados dos desenhos animados. Os vilões são trabalhadores livres, eles não são servos. Isso quer dizer que eles podem, se eles quiserem, mudar de feudo. E lá embaixo nós temos também os escravizados. Os escravizados são aqueles trabalhadores que podem ser vendidos, eles pertencem ao senhor. Quais são as obrigações desses trabalhadores, dos servos, dos vilões e dos escravos? Lembrando, a gente não pode esquecer também que a economia do feudo era basicamente a agricultura e o pastoreio. E esse feudo ele era dividido em basicamente 3 partes. A primeira parte era o manso senhorial. Então, tudo que é produzido no manso senhorial vai pertencer a quem? O produto final? Ao senhor. Tem também o manso servil. O manso servil, em tese, aquilo que se produz no manso servil é de propriedade do servo. O problema é que o servo ele precisa pagar com os seus produtos algumas obrigações ao senhor feudal, e eu já vou falar sobre isso. E a gente tem também as terras comunais, que são basicamente as florestas e as pastagens. Então, o senhorio se divide em 3 partes: manso senhorial, manso servil e terras comunais. Agora vamos pensar nos trabalhos que esses servos, nos trabalhos não, nas obrigações que esses servos tinham para com seus senhores feudais. A primeira se chamava corvéia. O que era a corvéia? Era a obrigação que o servo tinha de trabalhar 2 ou 3 dias no manso senhorial. E a talha? A talha era a obrigação do servo entregar 40% de tudo que ele produzisse no manso servil para o senhor. Gente, não faz muito sentido, né? Por quê? O cara pensa no seguinte, o cara já tem que trabalhar 3 dias no manso senhorial. Sobram 3 dias para ele trabalhar no manso servil. Mas 40% de tudo que ele produz nas terras que cabem a ele, ele precisa entregar ao senhor feudal.
Então, temos corvéia e talha e tem também a banalidade. A banalidade é o pagamento em produtos que o servo precisa fazer quando ele usa o forno, o moinho ou a prensa. Além disso tudo, o coitado do servo ele ainda precisava entregar 10% de tudo que ele produzia para quem? Para a igreja. Era o famoso dízimo que a gente conhece até hoje. Gente, vou ficando por aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo que conta para vocês rapidamente um pouquinho sobre todo esse poder que a igreja tinha durante a Idade Média. Então, peço a você que curta o vídeo para dar visibilidade, para que outras pessoas, outras crianças, outros alunos possam assistir também e que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito.